Olá, a aula de hoje é a aula 11A. Nós vamos falar sobre time, como dizer as horas, como perguntar as horas. A maneira mais comum em inglês é com a expressão What time is it? What time is it? Que hora é? Engraçado, em português nós perguntamos que horas são, plural. Em inglês eles perguntam no singular, que hora é? Então, what time is it? Nós temos que usar o it, porque toda oração tem sempre sujeito. Quando eu pergunto que hora é, não tem sujeito em português, mas em inglês colocaremos o it. E respondemos então com it's, ou seja, é tal hora, ou são tais horas, ok? Então, what time is it? It's tal hora, ok? Existem duas formas básicas de dizer as horas. Uma forma uma maneira mais formal, certo? Que é pouco utilizada, porém é mais utilizada na Inglaterra, na verdade. Mas nos Estados Unidos nós vamos usar uma outra maneira que é mais coloquial. Vamos começar pelo modo formal de dizer as horas, ok? Por exemplo, aqui nós temos It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. Essa expressãozinha o'clock equivale ao nosso em ponto, quando queremos frisar que a hora é cravada no 00, certo? Aqui, por exemplo, it's 9 ou it's 9 o'clock, certo? Então, o o'clock em ponto, podemos perceber aqui que ele é opcional, você não necessita utilizar ele. Então, posso dizer apenas it's 9, ou se eu quiser frisar que é em ponto, eu digo it's 9 o'clock. Temos aqui it's 4 o'clock, ou somente it's 4, ok? Temos aqui embaixo a half, que significa uma metade, ou seja, meia. São 30 minutos. A half. Toda vez que a hora tiver 30 minutos cravados, nós vamos dizer da seguinte forma. It's 4 and a half. It's 4 and a half. 4 e uma metade. 4 e meia. It's 2 and a half. It's 2 and a half. It's 8 and a half. Ok? 8 e uma metade. 8 e meia. Porém, quando a hora tiver 15 minutos passados da hora, ou 15 minutos para a hora seguinte, nós vamos utilizar a quarter. A quarter, que significa um quarto. Ou seja, 15 minutos. Um quarto de hora são 15 minutos. Então, eu vou dizer aqui, por exemplo, notem que aqui falta um quarto, ou seja, 15 minutos, um quarto, para as 9. Um quarto para as 9. Então, it's a quarter to para to 9. It's a quarter to 9. Vejamos aqui embaixo. Nós temos um quarto, novamente, ó, um quarto, só que agora não é um quarto para a hora seguinte. É um quarto, só um momento, é um quarto passado das 8, ok? Então, um quarto de hora, né? Passado das 8. A quarter, it's a quarter past 8. Então, to é para, past é passado, ok? Então, aqui, 7h15, na verdade é um quarto de hora passado das 7. It's a quarter past 7. Aqui embaixo nós temos um quarto de hora para as 8. It's a quarter to 8. Ok? Quando nós temos minutos inferiores a 30, como esse 7h15, 15 é inferior a 30, nós vamos utilizar past. Quando o minuto for superior a 30, como o caso aqui de 7h45, 45 é superior a 30. Então, nós dizemos quantos minutos faltam para a hora seguinte e usamos o to. Em português é a mesma coisa. Por exemplo, passou aqui 7h45. Como 45 passou de 30, eu digo quantos minutos faltam, ou seja, 15 para as 8. Ok? Temos aqui alguns outros exemplos com minutos sem ser 15, a quarter, e sem ser 30, a half. Por exemplo, 4 e 12.
Ora, 12 é inferior a 30, então dizemos assim, it's 12 past 4, 12 passados das 4. Aqui, 5 e 29. 29 é inferior a 30, então it's 29 past 5, 29 passados das 5. Porém, quando eu digo aqui, ó, 5 e 31, nós temos aqui um minuto superior a 30. Então, nós vamos dizer quantos minutos faltam para a hora seguinte. It's 29 to 6, 29 para as 6. Ok? Como passou de 30, dizemos quanto falta, como eu havia mencionado. Espero que tenham entendido a explicação. Falar para vocês sobre o modo informal de dizer as horas, que é a forma que nós vamos utilizar de agora em diante, que é mais coloquial e muito mais simples. Nós dizemos a hora e o minuto, sem nada separando eles. Então, aqui, it's 5:46. Aqui, it's 7:59. Nós não vamos utilizar aquela coisa de past ou to. Nós vamos, independente do minuto que seja, se é inferior a 30 ou superior a 30, nós dizemos a hora e o minuto. Ok? Então, it's 5:46, it's 7:59, mas, observe, se o minuto é um minuto abaixo de 10, assim com 01, 02, 09, então nós vamos ter de mencionar o 0 como sendo ou. Então ficaria como? Esse 5 e 9, it's 5 ou 9, it's 6 ou 1, ok? Vejamos aqui sobre sistemas horários. Falar para vocês sobre sistemas horários. Bom, nos Estados Unidos, né, United States of America, o sistema horário é de 12 horas. Então, as horas só vão até 12. Não existe 13 horas, 14 horas. Então, nós devemos usar AM ou PM para diferenciar se a hora é uma hora da, por exemplo, 5 AM, é 5 horas da manhã, 5 PM, 5 horas da tarde, que equivale a 17 horas. Já no Reino Unido, United Kingdom, nós temos aqui que o sistema horário ele é de 24 horas, como aqui no Brasil. Então, não há necessidade de usar AM ou PM, porque se eu menciono 17 horas, você já sabe que é 5 da tarde. Ok? Essas duas expressões, essas duas siglas, AM e PM, significam AM, ante meridiem, e PM, pós meridiem. São expressões em latim, ok? Então, AM, ante meridiem, são as horas antes do meio-dia. E PM, pós-meridiem, são as horas após o meio-dia. Eu digo, em português, eu estudo às 21 horas. Em inglês fica, I study at 9 p.m. 9 p.m. Ok? Isso aqui dá uma resposta no inglês mais americano, certo? Porque nos Estados Unidos é que a gente vai ter sempre cuidado de usar AM ou PM, uma vez que o sistema horário é de 12 horas. Temos aqui o pronome interrogativo, what time, que significa que horas. What time, que horas. Podemos formular perguntas normalmente utilizando esse pronome interrogativo. Lembrem sempre de que toda pergunta em inglês, nós sempre colocaremos algo antes do sujeito. Se tivermos verbo to be na pergunta, esse algo será o verbo to be. Se não tivermos, será então um auxiliar. Quando eu pergunto que horas você estuda, notem que não tem o verbo to be na minha pergunta, então eu devo perguntar com um auxiliar. Então fica, what time do you study? What time do you study? Estou aqui colocando auxiliar do antes do sujeito, porque trata-se de uma pergunta feita sem verbo to be. Tenho aqui outro exemplo. Que horas ela dorme? Notem mais uma vez que não tem verbo to be, portanto, eu pergunto utilizando auxiliar. Como trata-se de ela, she, nós vamos utilizar o auxiliar das, que é para he, she e it. What time does she sleep?
Percebam também que, como eu estou utilizando o auxiliar das, o verbo está na sua forma base, sleep, não é isso? Nós vimos na lição 10a que toda vez que o auxiliar estiver presente na oração, o verbo estará sempre na forma base. Falaremos agora sobre a preposição from e a preposição to. From, to, das, as. Essa preposição tem relação com intervalo. Então eu digo, por exemplo, ele estuda das 20 às 22. Isso aqui é o intervalo entre as 20 e as 22 horas. Então fica he studies, ele estuda, terceira pessoa do singular, ok? He studies from 8 to 10 p.m. He studies from 8 to 10 p.m. Ok? O que mais que nós temos aqui embaixo? A preposição at, que significa, quando a gente está tratando de tempo, a preposição at tem um sentido de às, certo? Então, ele janta às 19h30. He has dinner. Jantar é to have dinner. Então, ele janta. He has dinner at 7:30 p.m. 7:30 p.m. Às 7:30 p.m. Ok? Observem que eu dei as horas como o sistema americano. Então, hora, minuto. 7:30. Ok? Se fosse pelo sistema britânico, seria He has dinner at 7:30 at 7:30 p.m. At 19:30. E não utilizaria o p.m. Seria às 19h30. Ok? Temos aqui uma análisezinha entre os dois pronomes interrogativos aqui relacionados a tempo. When, que significa quando, e what time, que significa que horas. When, what time. Eu pergunto, when do you go to the beach? When do you go to the beach? Observe que eu estou perguntando quando, não é que horas. Você responde, I go to the beach on Monday. I go to the beach on Monday. Na segunda. When does she travel? When does she travel? O verbo to travel significa viajar. Aí, no caso, a resposta, she travels in December. Em dezembro, in December. Quando eu pergunto com quando, when, você me responde com tempo, mas não é hora. Pode ser dia, pode ser mês, ok? Pode ser uma data. Porém, quando eu pergunto com what time, que horas, eu quero que minha resposta tenha hora. Então, what time do you go to the beach? Que horas você vai à praia? A resposta, I go to the beach at 8 a.m. Às 8 da manhã. Ok? Se fosse 8 p.m., seria 8 da noite. Ok? Vamos apresentar agora um vocabulário relativo a days of the week. Days of the week. Dias da semana. Week significa semana. Weekend, fim de semana. Week, weekend. Temos aqui embaixo os dias da semana. Days of the week. Com a pronúncia figurada aqui ao lado. Aliás, a nossa pronúncia figurada, que é uma coisa muito peculiar. Temos aqui Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Mais uma vez a pronúncia, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday e Sunday. Ok? Bom, a preposição utilizada para os dias da semana é a preposição on. Sempre utilizaremos para dias da semana a preposição on. Lembrando que para as horas a preposição é at, as. Para dias da semana, on. Eu digo,
Você estuda inglês às segundas e quartas, das 17 às 18. Observem que a preposição está se referindo a dias da semana. Days of the week. Então será on. You study English on Mondays and Wednesdays. Ok? Das 17 às 18. From 5 to 6 p.m. Das 17 às 18. Aqui já temos intervalo. Então, from to. Ok? From to. Das 17 às 18. From 5 to 6 p.m. Ok? Mas, se for intervalo, porque também podemos usar o from to, que trata de intervalo, não só para horas, eu posso usar também para dias da semana. Aqui, eu trabalho de segunda a sexta. I work from Monday to Friday. From Monday to Friday. Provavelmente vocês já perceberam que eu estou escrevendo aqui os dias da semana com letra maiúscula sempre. Os dias da semana são sempre escritos com letra maiúscula, assim como os meses, porque são nomes próprios. Ok? Vejamos aqui embaixo. Nós temos, ok, os meses do ano. Month of the year. Month of the year. Ok? Só um momento. Voltar aqui um pouco. Vejamos a pronúncia. Temos January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November e December. Mais uma vez. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November e December. Ok? A preposição usada para os months of the year é a preposição in. Preposição in. Lembrem que para horas a preposição é at, para dias da semana a preposição é on e para meses a preposição é in. Eu digo, meu aniversário é em março. My birthday is in March. In March. Percebam aqui que eu estou colocando o mês com letra maiúscula. Curioso isso, porque em português a gente escreve sempre com letra minúscula. Mas também podemos trabalhar com intervalo em relação aos meses. From to. Então, ele está no Brasil de janeiro a março. He is in Brazil from January to March. From January to March. Ok? Em março, in March. De janeiro a março, from January to March. Ok? Vejamos o que nós temos aqui embaixo. Ok, nós temos um outro vocabulário aqui, também relativo a dias. Aqui. Vocabulary, nós temos the day before yesterday. The day before yesterday. Que significa anteontem. Ora, no pé da letra nós temos aqui o dia antes de ontem. Ou seja, anteontem. The day before yesterday. Temos aqui yesterday, today, tomorrow e, por fim, the day after tomorrow. Depois de amanhã, ou seja, o dia depois de amanhã. The day before yesterday, the day after tomorrow. Então, before é antes de e after, depois de. Ok? Before, after. Temos aqui alguns exemplos utilizando esse vocabulário. Você tem aula depois de amanhã.
you have class the day after tomorrow. Ela chegou aqui anteontem. She arrived here the day before yesterday. Ok? The day before yesterday. Temos também aqui early, que significa cedo. Early. E late, que significa tarde. Então, early, late. Vejamos aqui o exemplo. Eu pergunto, do you sleep early or late? Do you sleep early or late? Cedo ou tarde? E você responde, I sleep early. Cedo. I sleep early. Notem que eu estou perguntando, você dorme cedo ou tarde? Minha pergunta não tem verbo to be, ser ou estar. Portanto, pergunto com auxiliar. Nesse caso, o auxiliar é do. Do you sleep early or late? Bem simples, não? Temos aqui também last, que significa último. E next, próximo. Last, next. Ok? E com essas duas palavras, nós podemos criar algumas expressões de tempo, como por exemplo, last year, ano passado, é o último ano, ou seja, ano passado. Next year é o próximo ano, ou seja, o ano que vem. Então, last year, ano passado. Next year, ano que vem. Ok? Last week, semana passada. Next week, semana que vem. Quando eu digo last night, é a noite passada. Ou seja, ontem à noite. A noite passada sempre é ontem à noite. Ok? Eu digo, por exemplo, eu me mudo para São Paulo no mês que vem, no próximo mês. I move to São Paulo next month. Ok? I move to São Paulo next month. Temos aqui também a palavra during, que significa durante. During, durante. Eu digo, eu trabalho durante a semana. I work during the week. I work during the week. Para finalizarmos a explicação de hoje, nós vamos falar sobre os verbos do dia. Today's verbs. O primeiro verbo que nós mencionaremos é o verbo to say, que o passado é said. To say, said. O passado de say, said. É o verbo dizer. A partir da aula 11a, essa aula de hoje, em diante, nós vamos sempre dizer o verbo no infinitivo e a sua forma no passado, para que nós já comecemos a memorizar. É o verbo dizer. Ela disse o local durante a semana. She said, passado, she said the place during the week. Muito fácil, não? É praticamente no pé da letra. Aliás, é 100% no pé da letra. Temos o nosso segundo verbo do dia, que é o verbo to write, que o passado dele é wrote. To write, trata-se de um verbo irregular, assim como o verbo to say. O passado dele é wrote. Devemos memorizar. Escrever. Então, Jason sempre escreve, aqui está no presente, Jason sempre escreve para Susan às 23 horas. Jason always writes. Jason escreve. Jason writes. Presente, só que a terceira pessoa do singular, não é isso? O verbo a gente tem de modificar de acordo com a regra do plural. Jason always writes to Susan, escreve para Susan, writes to Susan at 11 p.m. E por fim, nós temos aqui o verbo to spell, que nós já conhecemos esse verbo na lição 1a, que foi a primeira lição do nosso curso. Ele também é um verbo irregular e o passado dele é spelled. To spell, spelled. É o verbo soletrar. Eu digo às crianças raramente soletram de A a Z. Olha só, de A a Z. É intervalo. Então é from to. As crianças aqui, children seldom spell from A to Z. From A to Z.
As crianças raramente soletram, é presente, ok? As crianças equivaleria ao personal pronoun they, elas. Por isso que nós não estamos modificando aqui spell como se fosse spells, porque não é terceira pessoa do singular, ok? Não é he, she ou it, é they, as crianças. Vocês devem ter percebido que eu não estou utilizando o artigo the para dizer as crianças. Por que eu não estou dizendo the children seldom spell from A to Z? Ora, se eu não estou usando o artigo definido, é porque claramente isso trata-se de uma generalização. Eu estou generalizando que as crianças, de um modo geral, raramente soletram de A a Z. Ok? Espero que tenham entendido. Essa aula ela não é uma aula simples, porque tem muito vocabulário a ser memorizado. Ok? Então é necessário que você tire suas dúvidas em sala de aula com o seu professor, caso ainda tenha dúvidas. Se possível, reassista esse videocast e faça os seus exercícios. Ok? Bye bye.